Amém? Amém. Eu vou ler um trecho do Antigo Testamento, o livro do Eclesiastes, capítulo 38, versículos 25 a 39, que o Espírito Santo me tocou, que isso serve para a gente, no que a gente tem feito e aplicado no sabedoria. A sabedoria do escriba lhe vem no tempo do lazer. Aquele que pouco se agita adquirirá a sabedoria. Que sabedoria pode ter o homem que conduz a charrua, que faz pontos de honra, aguilhoar os bois, que participa de seu labor e só sabe falar das crias dos touros? Ele põe todo o seu coração em traçar sulcos e o seu cuidado é engordar novilhas. Igualmente acontece com todo carpinteiro, todo arquiteto, que passa no trabalho os dias e as noites. Assim sucede aquele que grava as marcas dos sinetes, variando as figuras por um trabalho assíduo, que aplica todo o seu coração na imitação da pintura, e põe todo o cuidado no acabamento do seu trabalho. Assim acontece com o ferreiro, sentado perto da bigorna, examinando o ferro que vai moldar, o vapor do fogo queima suas carnes, e lhe resiste ao ardor da fornalha. O barulho do martelo lhe fere o ouvido de golpes repetidos. Seus olhos estão fixos no modelo do objeto. Ele aplica o seu coração em aperfeiçoar a sua obra e põe um cuidado vigilante em torná-la bela e perfeita. O mesmo sucede com o olheiro que entrega a sua tarefa, gira a roda com os pés, sempre cuidadoso pela sua obra, e todo o seu trabalho visa produzir uma quantidade determinada. Com o seu braço, dá forma ao barro, torna-o maleável com os pés. Aplica o seu coração em aperfeiçoar o verniz e limpa o forno com muita diligência. Todos esses artistas esperam tudo de suas mãos. Cada um deles é sábio em sua profissão. Sem eles, nenhuma cidade seria construída, nem habitada, nem frequentada. Mas eles mesmos não terão parte na Assembleia, não se sentarão nas cadeiras dos juízes e não entenderão as disposições judiciárias. Não apregoarão nem instrução nem direito, nem serão encontrados a estudar as máximas. Entretanto, sustentam as coisas deste mundo. Sua oração se refere aos trabalhos de sua arte. A eles aplicam sua alma e estudam juntos a lei do Altíssimo. Por mais simples e aparente que pareça que o nosso serviço não esteja surtindo efeito, ele está se germinando, está dando fruto. E como diz aqui, uma cidade é feita desses detalhes. A gente aqui às vezes não sabe, mas a pessoa lá fora está engrandecida, conseguiu um trabalho melhor, está crescendo internamente, espiritualmente, está tendo sua agregação de valor, devido a coisas que a gente faz simples. Igual nossos amigos, sempre cuidando do local para ficar limpinho, a gente tentando atender a pessoa sempre da melhor forma possível, os coordenadores tentando auxiliar, e os professores com carinho e dedicação que tem que demonstrar. Então a gente acha que não está surgindo efeito, ou que não está tendo alguma vantagem, é nessas pequenas coisas que a cidade se mostra. Tá? Isso é do Antigo Testamento. E aproveitando isso, eu aproveitei louvar a Deus mais uma vez, agradecendo do ano. O título do nosso dia, nós vamos louvar Obrigado, Jesus. Né? Nessa noite, nós queremos agradecer a Ele por tudo que tem feito. Né? Pelo sol da manhã, pelo amor do irmão, pelo pão de cada dia. Né? Então vamos louvar o Senhor.